Olá, boa noite, servidoras, servidores. Estamos aqui hoje para tratar de três assuntos. A nossa necessidade é mais, precisaríamos falar do PCCV, que é uma coisa que está aí, existem algumas coisas acontecendo, o processo, existe a database que está se aproximando. Em relação a isso, eu adianto que nós teremos essas reuniões, essas apresentações com mais frequência, para que a gente possa alinhar as nossas pautas, mas hoje, precisamente, nós vamos tratar de três sugestões, não são três sugestões, são duas sugestões e uma avaliação sobre uma situação que a gente tem recebido com frequência. As três questões, uma em relação ao uso do WhatsApp, das redes de um modo geral, do WhatsApp em especial no serviço público, uma segunda questão em relação à avaliação de desempenho, né, e a forma como isso tem acontecido, enfim, existe uma questão que se barra com a questão do assédio, e outra é uma proposta que nós já fizemos, isso já faz algum tempo, estamos retomando agora e esperamos que agora a Câmara ou o Administrativo possam realmente nos dar algumas respostas ou dar resposta para os trabalhadores, que é a questão de critérios claros, objetivos, para que as pessoas possam ser transferidas de um posto de trabalho a outro. Em relação ao primeiro tempo, o WhatsApp, o que acontece é o seguinte: existem muitos mal-entendidos quando o assunto é esse. Por exemplo, tem alguns servidores que perguntam: é obrigatório participar do grupo? É proibido participar do grupo? O que está no grupo, eu posso considerar público? Se o grupo tem 50 pessoas e entre essas 50 existem trabalhadores que saíram há 3 meses, por exemplo, e alguém de uma UBS, de um serviço especializado, disponibiliza a foto de um prontuário. Isso é considerado público? Quem fez essa foto, essa publicação, pode ser responsabilizado? Alguém assinou algum documento dando ciência de quem estaria naquele grupo, quem não estaria? Ninguém tem resposta para essas coisas, né? Tanto aquele que se sente ofendido porque teve a sua imagem, dados ou a imagem que ele próprio colocou, tanto essa pessoa pode se sentir ofendida, quanto aquele que teve a imagem exposta, quanto aquele que projetou a imagem. Então, para que esse compartilhamento não gere problemas para nenhuma das partes, nós estamos sugerindo e fizemos já uma sugestão de um projeto de lei, protocolamos na Câmara de Vereadores, protocolamos na Prefeitura, para que eles avaliem e possam, lógico, fazer as adequações, tirar alguma coisa, colocar alguma coisa que eles julguem importante, que tenha chegado para eles de alguma forma, mas que possam, de alguma forma, contemplar essa necessidade dos trabalhadores. Em relação às duas primeiras perguntas, o trabalhador ele não é obrigado a participar do grupo, tá? Se ele não quiser, e ele também não é proibido de participar do grupo. O servidor ele pode optar em não participar do grupo. A questão que tem acontecido é que a gente tem visto que alguns setores têm usado o grupo de WhatsApp para dar andamento em alguns trabalhos, né? Faz a comunicação por rádio e o restante está no WhatsApp. E a gente tem acompanhado, existem alguns setores que estão fazendo isso, que estão disponibilizando escalas, por exemplo, pelos grupos, né? E aí, de fato, o WhatsApp não é um meio oficial. Aquele que recebeu, aquele que está no grupo, ele pode dizer: olha, eu não recebi, não tenho conhecimento, não acessei, eu estava sem celular, fiquei fim de semana sem celular,
eu saí do grupo, aquela pessoa não sabia que o indivíduo tinha saído do grupo. Então, assim, é uma porção de questionamentos, de perguntas que vão acontecendo, que para isso nós fizemos esse projeto de lei, né? Para que os trabalhadores, para que as chefias possam ter um outro uso desse instrumento e não dessa forma tão errática como tem acontecido, né? De fato, as escalas que estão sendo disponibilizadas pelo WhatsApp, a rigor, não precisam ser seguidas, porque qualquer um que tenha recebido pode dizer que não recebeu, que não acessou, e se recebeu fora do horário de trabalho, isso pode ser considerado hora extra, o que é um agravante. Então, assim, por exemplo, os grupos numerosos e grupos que fazem turno, por exemplo, de enfermeiros do hospital. Bom, tem enfermeiros o dia todo, né, 24 horas por dia. E as pessoas ficam mandando mensagens, enviando, trocando mensagens. E aí é um problema, porque aqueles que não estão no trabalho estão disponibilizando tempo, energia, buscando respostas, ou eventualmente atrás de documentos, num horário em que é o horário de descanso, né? Isso acaba sendo mais um problema do uso dessa ferramenta. E tem situações, assim, de ambientes de trabalho, de setores que fazem uso do WhatsApp, mas nem sequer disponibilizam a senha do Wi-Fi, por exemplo, né? O que também está errado, né? Porque se fosse para seguir a letra da lei, a administração deveria, se está obrigando a pessoa a usar, ou se está fazendo um uso oficial, a administração deveria fornecer um celular para o servidor. Como não está fazendo isso, não defendemos que faça, acho que cada um tem um tipo de celular, uma escolha, se adapta, ok, mas já que está pedindo e que a ferramenta tem sido usada, que pelo menos disponibilize a senha do Wi-Fi para que a pessoa não tenha que, além de tudo, fazer uso dos seus dados. Eventualmente, a pessoa pode, naquele mês ou naquela semana, teve lá um problema, trocou de operadora, o chip quebrou, alguma coisa, ela não está fazendo uso não tem troca de dados, e aí ela vai ser cobrada porque participou, porque não enviou, porque qualquer coisa assim em relação ao WhatsApp. Então é isso, projeto de lei nós vamos disponibilizar, amanhã nós fazemos uma matéria, disponibilizaremos na íntegra, para que todos leiam, para que todos conheçam em inteiro o teor, mas foi essa a nossa sugestão. Uma outra questão que nos tem aparecido com bastante regularidade, quando eu cheguei em Paulínia, o que nos diziam era assim, que Paulínia não tinha tradição em fazer avaliação de desempenho e, eventualmente, exonerar os trabalhadores. De fato, não havia essa tradição, não havia isso não acontecia costumeiramente por uma razão muito simples, porque não tinha concurso público. Agora que existe um concurso público, que as pessoas estão sendo chamadas, a avaliação de desempenho tem sido feita, e da forma como tem sido feita, nós somos bastante críticos. Bom, nós iniciamos dizendo, somos favoráveis, completamente favoráveis à avaliação de desempenho. Não somos contra. A avaliação de desempenho, ela tem a função, e eu falo com total propriedade, eu sou especialista em recursos humanos, conheço a avaliação de desempenho, conheço essa ferramenta, aliás, as várias ferramentas, então já adianto, a ferramenta que a administração tem usado, é uma ferramenta antiga, nos livros antigos ela já é citada como uma ferramenta antiga, então assim, isso de cara tem que ser aprimorado, mas voltando, nós somos favoráveis à avaliação de desempenho, porque ela pode ajudar
aquela pessoa que, por exemplo, escolheu uma profissão da qual ela não gosta, a avaliação de desempenho ela teria essa função de dar essa devolutiva. Olha, você tem tido um bom nível de cooperação com os outros trabalhadores, tem cumprido os horários, tem feito as tarefas a tempo, mas em relação à identidade da tarefa, nós percebemos uma falha, uma dificuldade. Isso pode, por exemplo, ser uma devolutiva importante para que aquela pessoa se dê conta de que, de repente, não é isso que ela quer fazer da vida. A pessoa é um fisioterapeuta, queria ter feito direito, um advogado, queria ter feito fisioterapia. De repente, isso pode ser uma devolutiva interessante. Ela pode ter um aspecto pedagógico, dar uma devolutiva, eventualmente a pessoa tem uma formação, passou no concurso, como primeiro, segundo, terceiro, tem uma formação teórica consistente, mas é a primeira vez que trabalhou no serviço público, vinha da iniciativa privada, trabalhou em outras cidades em que havia uma outra cultura, um outro clima, tem essa função de dizer, olha, aqui nós atuamos dessa forma, a rede funciona desse jeito, então a avaliação de desempenho ela pode ter essa função pedagógica, ela pode ter essa função ensinante. Ela pode também, eventualmente, identificar aquelas pessoas que, ou por características várias, por má formação, por desmotivação, por qualquer motivo, são incapazes de exercer aquela atividade. Ela pode servir também para qualificar o serviço, disponibilizando aqueles que não executam, ou que executam de forma muito inadequada o serviço. E, por último, ela pode ser uma devolutiva para a gestão de como é que a gestão está atuando. Aquelas pessoas que vêm de outras cidades, de outros lugares, elas podem, olha, eu percebo que nesse setor as coisas acontecem assim, de onde eu vinha era assim, pode ser uma troca, né? Essa avaliação de desempenho pode ser de parte a parte. Então, esclarecendo, somos a favor por esse monte de motivo, por esses 4 motivos que expusemos. Qual que é o problema da avaliação de desempenho que está acontecendo aqui em Paulínia? Primeiro, os avaliadores. Não há nenhum tipo de treinamento para os avaliadores. E nenhum tipo de padrão. Então, há lugares, por exemplo, que os avaliadores são os chefes imediatos. Em outros lugares, os avaliadores são os chefes dos chefes. Em alguns lugares, os avaliadores... Isso eu estou falando de Paulínia. Isso de agora. É o que tem chegado para a gente. Em alguns lugares, esses avaliadores são da profissão, ou pelo menos têm formação universitária para avaliarem esses profissionais. Em outros casos, a pessoa eventualmente tem nível médio, está avaliando alguém de nível superior, né? Seja qual profissão for, mas em alguns casos não é nem profissão equivalente, seria como se eu fizesse uma avaliação de engenheiros, por exemplo. Eu não consigo nem desenhar uma reta direito, não tenho condições de fazer esse tipo de ponderação sobre a atuação do engenheiro. E o que a gente tem recebido é que sim, e muitas vezes essa avaliação tem sido feita por pessoas que não são nem daquela profissão, eventualmente nem daquele setor. Que são, às vezes, chefe do chefe. Então, assim, a nossa sugestão é que isso, pelo menos, seja padronizado e que esses avaliadores, mesmo que estiverem de acordo, mesmo quando for o assistente social avaliando o assistente social, o engenheiro avaliando, mesmo assim, ele deve passar por um processo de treinamento. O que é cada item, como é que ele vai avaliar, como é que ele vai dar essa devolutiva, como é que ele vai fazer esse registro. Isso não tem acontecido, a gente percebe claramente que isso não tem acontecido. Então, é uma sugestão para que a administração faça isso.
chegou para a gente avaliações que estavam preenchidas a lápis, né? Assim, dizer que a pessoa tinha que assinar, isso é importante dizer, né? O que nós estamos falando sobre avaliação de desempenho, boa parte consta no decreto 7325 de 2018, foi feito lá à época do Dixon, o secretário de Recursos Humanos na ocasião era o Pedrinho, né? Que acho que isso explica em grande parte os problemas na ferramenta e na avaliação de desempenho. Mas o que as pessoas têm trazido para a gente, eu sou obrigado a assinar? Não, não é obrigado a assinar. Isso vai constar em ato que você se negou a assinar, mas é muito problemático que alguém assine um documento preenchido a lápis e que depois de assinado esse documento pode ser preenchido. Isso não está adequado. Então, no mínimo, que seja um documento preenchido a caneta, as zonas em branco sejam riscadas, e aí você pode assinar ou decidir não assinar, né? Em relação às avaliações, né, o que a gente não é a questão da subjetividade, né? Porque subjetividade existe até uma avaliação na justiça comum, né? Quando você avalia um processo, seja criminal, civil, qualquer que seja, existe um juiz que está avaliando. Não precisasse da subjetividade, haveria um programa, você colocava os dados e ia sair lá a sentença. Então, a subjetividade, ela está presente. O que não pode estar presente é esse nível de subjetivismo que a gente achamos, que a gente tem identificado nas avaliações. Então, muitas avaliações estão na linha do gosto, não gosto. E pior, algumas pessoas no mesmo setor, algumas pessoas são avaliadas e outras não. Pessoas que entraram, às vezes, no mesmo período. Quase que por sorteio, lógico que não é por sorteio, né? As motivações devem ser outras, mas algumas pessoas são avaliadas e outras não. E isso é muito ruim. Né? A lei diz que ocorrerão 6 avaliações no período de 3 anos, período após o qual a pessoa seria estável. E aí não teriam mais essas avaliações, pelo menos não dessa forma. Até acho que poderiam haver tipo de avaliações talvez nessa linha mais de devolutiva, mas o fato que hoje o que a lei diz é que, a fim dos 3 anos, não há mais essas avaliações. Mas o que acontece é que agora, já hoje, com 2 avaliações negativas, a prefeitura a administração tem tomado medidas para que essa pessoa passe por um processo administrativo e, eventualmente, e já temos casos, efetivamente, de pessoas que foram exoneradas por conta dessas avaliações. Isso é uma coisa também que juridicamente nós questionamos. A lei ela está ambígua, né? ela não é expressa com relação a isso, e aí tem sido feita essa argumentação equivocada da lei, com consequências graves e exoneração de algumas pessoas. Então, o que nós entendemos é que, ao final dos 3 anos, tendo mais de 2 avaliações, e aí sim poderia ser feito um processo administrativo para que aquela pessoa fosse ouvida e fizesse as alegações. Então, esse é o segundo tema. Em relação a isso, nós não fizemos nenhuma sugestão de projeto de lei, mas nós temos conversado com a administração no sentido de que possa rever essas condutas e a forma como essa avaliação tem sido conduzida. Na nossa leitura, em muitos casos, essa avaliação tem tangenciado o assédio, tá?
mesmo que a avaliação tenha sido feita com uma única pessoa e não os outros 3 do setor, por exemplo, uma avaliação negativa é como se ela desse um recado para os demais, né? Uma mensagem, não é subliminar, né? Uma mensagem muito declarada de que aqui a gente funciona desse ou daquele jeito, e que, portanto, o funcionário deve não falar algumas coisas, ou que tem o que temer, né? Então, no nosso entendimento, isso é muito ruim. A prática do assédio, ela precisa da pessoa que está lá na ponta do maldozinho, né, que precisa dar vazão à sua maldade, a seu sentimento de pequenez, precisa dessa figura, tá? E eu acho que ela, inclusive, deve ser responsabilizada pelo que faz, mas ela precisa. Mas a nossa leitura é que isso vem... existe um campo comum, um campo confortável que a administração cria para que essas coisas aconteçam, né? Vejam, por exemplo, o PCCV, que está aí, já é uma lei, e que não se aplica, né? O PCCV, por exemplo, ele premia aqueles que têm um desempenho adequado, né, na avaliação horizontal, são critérios objetivos, né? E aí a administração não põe em execução essa lei, põe em execução só parte dessa lei, e ao mesmo tempo cria uma reforma administrativa que, na nossa leitura, é uma homologação do paternalismo, é uma homologação do amadorismo, né? E aí, para reforçar isso mais, faz uma contratação de uma empresa terceira, no valor de 4.900.000, alguma coisa assim, que é para fazer as adequações que eles acham que precisam fazer no PCCV, e aí contrata uma empresa, na nossa leitura, muito mais para avalizar uma posição que eles já têm do que propriamente para fazer uma leitura crítica, democrática e em conjunto com os trabalhadores sobre esses documentos. Sobre esse tema assédio ainda teríamos muito que falar, é algo que tem chegado bastante para a gente, né? Aliás, é numa crescente, né? E vamos continuar falando, vamos ver se nas próximas semanas nós fazemos algumas atividades, mas o fato é que o adoecimento no ambiente de trabalho, adoecimento em saúde mental no ambiente de trabalho tem se tornado algo cada vez mais frequente no nosso país. E o terceiro tema aqui proposto é algo que a gente já havia proposto em outra ocasião, estamos retomando agora, que é os critérios para remoção nos ambientes de trabalho. Por exemplo, surgem 2 vagas na UBS-X, né? Veja, o que nós achamos que é saudável, que é democrático e que gera um clima interessante para a instituição. Que então vai se abrir um período que os trabalhadores interessados vão se inscrever, e aqueles que preencherem determinados requisitos, por exemplo, idade cronológica, por exemplo, tempo de prefeitura, por exemplo, não ter processo transitado em julgado, por exemplo, ter apresentado algum tipo de resultado, aí a gente poderia conversar o que a gente usaria para medir, enfim, que a partir de determinados critérios as pessoas receberiam essa classificação, e aqueles que estariam os primeiros colocados que ocupariam aquela vaga. Não queremos, com isso, tirar a discricionariedade da administração, reconhecemos que muitas vezes as situações, por exemplo, o PS tem 3 trabalhadores lá, e uma está grávida, o outro se aposentou antes do previsto, uma terceira está de licença, por exemplo. Bom, abriram 3 vagas, é uma urgência, não dá para
fazer todo esse processo, né? Então, vai ser colocado pessoas lá num caráter de emergencial. Mas de caráter emergencial, coloca lá 1 mês, e aí depois, e aí durante esse período já se faz esse processo de classificação, e aí ocuparão as vagas aqueles que estiverem interessados e que preencherem esses requisitos, tá? Então, essas são as nossas propostas, né? Já se passou meia hora, nós combinamos que ficaríamos esse tempo, e é isso, continuaremos fazendo essas lives curtas para tentar divulgar um pouco do que a gente tem feito, um pouco do nosso trabalho. Uma coisa que eu queria esclarecer, ontem foi votado na Pauliprev o desconto automático da contribuição sindical, e deixar muito claro aqui, isso não se refere ao imposto sindical, aquele um dia trabalhado por ano, não é isso, né, gente? Isso depende ainda de leis federais, de alterações outras. O que acontece, o que foi votado ontem, é a pessoa que, enquanto era trabalhador, tinha descontado o seu valor lá, R$ 55,00 da mensalidade do sindicato. Quando ela se aposenta, ela acha que isso vai ser automático e que a Pauliprev descontaria. Então, ela não se preocupa em fazer boleto, em ligar nada. Para ela, a coisa continua normalmente. E para o sindicato não confere um por um. A gente, depois de 2 ou 3 meses, é que a gente vai descobrir, olha, esse desconto não está sendo feito. Aí a gente descobre que a pessoa se aposentou. E aí a gente tem que entrar em contato, faz boleto, enfim, são dificuldades que com essa proposta que foi aprovada ontem, isso tudo se facilita, né? A pessoa que naturalmente, por algum motivo, não quiser que esse desconto seja automático, para não mexer no limite, coisa assim, tudo bem, pode pagar em boleto, pode pagar de outra forma, mas aqueles que desejarem vão poder ter esse valor descontado automaticamente dos seus proventos, daquilo que recebe da Pauliprev, tá bom? Gente, era isso hoje. Agradeço todos os presentes. Eu estou falando no celular, eu não consigo ver aqui se tem mensagem ou não, tá? Mas eu agradeço e vamos conversando, seguimos na luta. Obrigado.